Então, vamos lá, vamos falar então de conversor AD aqui na aula de hoje. Aí a gente tem um tempo para começar a prática e a gente vai ter a próxima aula para finalizar a prática, tá? A prática sobre o conversor AD. Então, vamos lá. Vão ser alguns detalhes aí que a gente tem que ficar atentos, principalmente na hora de configurar os registradores, tá? Vão ser alguns para esse microcontrolador 18F. Antes de iniciar, né, pessoal, igual eu costumo fazer, eu queria saber se tem alguma dúvida sobre a prática anterior. Depois a gente entra aqui no assunto da aula de hoje, vamos falar da terminologia da conversão AD, vamos entender que no microcontrolador PIC 18F, ela é feita por aproximações sucessivas, e aí a gente entra na parte de como configurar adequadamente um conversor AD de acordo com suas características ali de hardware, né, principalmente de clock, tá? E vamos ver como é que a gente faz um programinha em linguagem C para fazer a leitura de um canal AD. Então, na prática 7, eu pedi para vocês adicionarem botões lá ao nosso projeto, né, de acionamento de motores, para que o usuário possa manipular esse tempo aqui, ó. O motor 1, ele funcionaria por 10 segundos, mas agora o usuário, por meio de 2 botões, ele poderia aumentar ou diminuir esses 10 segundos. Um botão incrementa, o outro decrementa. O motor 2 era fixo também em 30 segundos, né, o tempo de funcionamento. Então, com esses mesmos botões, o usuário poderia manipular essa variável aqui de 30 segundos, aumentar ou diminuir, tá? Como os mesmos botões são usados tanto para incrementar quanto para diminuir, a gente selecionaria, eu pedi para acrescentar um terceiro botão de seleção de qual tempo a gente está manipulando. Uma maneira legal de fazer isso é assim, ó. Podia estar aqui motor 1, motor 2, tem que ver aí se precisa abreviar aqui o nome, né, para caber. E se aqui fosse o tempo, a gente podia, não sei se vai caber esse tanto de letra, né, mas vamos supor que tivesse um T1 aqui e um T2, e aqui estaria lá o 10 segundos, e aqui o 30. E eu teria aqui um botãozinho de seleção, um botãozinho para cima, um para baixo, né, e um botão aqui de seleção. Na hora que eu aperto esse botão de seleção, eu poderia vir aqui, ó, colocar um menor aqui, ó, indicando que nesse instante eu estou configurando essa variável de 10. Se eu pressiono o botão aqui de seleção, daí esse menor aqui, né, passa para cá, indicando que eu estou manipulando agora essa variável. Maneira de fazer. Outra maneira, né, sem esse menor aqui para indicar, que eu acho interessante esse menor aqui, seria que na hora que eu apertar o botão, você faz a variável que será manipulada, você faz ela piscar. Né? Também indicaria qual variável você está selecionando, né, para fazer a alteração. Então, vamos prosseguir aqui, pessoal. Falando aqui da terminologia, então, do conversor AD, né? Primeiro, um conversor AD, a função dele aí seria converter lá um sinal analógico, para o caso aqui do microcontrolador, é uma tensão, né? Uma tensão analógica em um número binário, tá? Então, esses microcontroladores que a gente está trabalhando, né, eles não têm capacidade de processamento de sinais, né? Eles manipulam facilmente aí valores numéricos, valores digitais e não analógicos. Tá? Então, a gente transforma um sinal aqui analógico, lá para o microcontrolador entender isso, né? Transforma isso aí em um valor numérico, tá? Aí a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente deve entender bem, né? Principalmente essa terminologia, para a gente saber até configurar o conversor AD. Então, vamos supor que eu tenha um sinal aqui, ó, um sinal contínuo ao longo do tempo, sinal analógico, né? E eu quero amostrar esse sinal, né? Quero discretizar. Então, eu faço minhas conversões AD aqui, ó, poderiam ter uma base de tempo fixa, né? Um tempo de amostragem fixo. E eu vou coletar aquele sinal somente naqueles pontos ali que eu estou mostrando para vocês, que eu estou representando aqui com essas setinhas, né? Tá?
Então, antes de fazer a coleta desse sinal, vou pôr aqui VDT, eu preciso entender ali, né, por exemplo, qual que é a faixa de operação que meu conversor AD deve operar. Tá? Como que eu ajusto isso? Eu ajusto de acordo com o sinal, com a faixa, ou com a variação aqui de amplitude, né, do sinal que eu estou querendo fazer a amostragem. Tá? Por exemplo, né, eu tenho um sinal que varia lá exatamente de 0 a 5 volts. Tá? Então, no meu microcontrolador, por padrão, a referência lá de um canal analógico dele, a N0. Se eu não configurar nada, né, por padrão, isso aqui ele já está medindo a faixa de operação, ou input range aqui, ele já é de 0 a 5 volts. Então, se eu estou inserindo um sinal aqui, né, nesse conversor AD, que varia também entre 0 e 5 volts, tudo bem, né? Eu estou agindo de maneira adequada aqui, né? Esse meu sinalzinho, ele vai variar aqui, então, entre 0 e 5 volts, tá? De forma contínua. Na hora que eu fizer essa conversão, aqui dentro do meu microcontrolador, isso vai variar. Se for para um conversor AD de 10 bits, que é o caso desse microcontrolador, ele vai variar aqui numericamente proporcional à variação de 0 a 5 volts, de 0 até 1023, né? Porque seria 2 elevado a 10 bits de resolução, né? Menos 1. Então, isso me dá um registrador lá que conta de 0 até 1023. Se fosse um conversor AD de 8 bits, isso aqui já seria 255. Né? A gente tem de 12 bits na família 18F, menos 1, 4095. Tá? Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, 4095. Aí, aí surge aqui algum detalhe, né, pessoal, de configuração dessa faixa de operação. O que eu falei para vocês no início aqui? E por padrão, esse meu microcontrolador, né, a referência dele aqui, né, seria entre 0 e 5 volts. Só que vocês vão ver que esse sinal meu aqui de um sensor, ou qualquer outro sinal que eu quero amostrar, nem sempre ele vai estar variando entre 0 e 5 volts. Não é isso? Então, surgem dois problemas aqui. Né? Ou às vezes eu preciso adequar esse meu sinal do sensor, usando algum circuito aí de condicionamento de sinal, né, que geralmente é baseado em amplificador operacional, né? Então eu trato o sinal analógico antes de inserir ali ele no meu conversor AD, tá? Então é uma situação. Por exemplo, se o sinal seu for muito pequeno, né? O que acontece lá, por exemplo, nos termopares, o sinal ele varia, né, de uma ordem muito pequena ali por graus Celsius, então eu tenho que fazer uma amplificação do sinal antes de jogar no meu conversor AD, tá? Agora um outro exemplo, né? A gente tem aquele LM35. Ele tem a variação de 0 a 1 volt, né? Significa que a temperatura variou de 0 a 100 graus Celsius, certo? Nada me impede de jogar isso aqui no conversor AD e não configurar coisa nenhuma aqui no conversor, né? Só que o que está acontecendo? Esse é um caso aqui que merecia atenção, por quê? Nessa situação aqui, é como se eu tivesse uma régua muito grande, né? Por que eu estou dizendo isso? Meu conversor AD aqui, ó, ele consegue subdividir esse sinal de tensão de 0 a 5 volts, né? Em 1023 partes. Tá certo? Com essa resolução de 10 bits. É como se eu tivesse uma régua muito grande e estivesse usando ela só até só um quinto dessa régua, vocês estão entendendo? Porque meu conversor, apesar de contar de 0 a 1023, meu sinal de entrada está variando só de 0 a 1 volt. Então eu estou, de certa forma aqui, eu estou perdendo um pouco da qualidade aqui, né, do meu sinal na hora de fazer a amostragem, tá? Porque eu teria mais capacidade aqui, né,
com o meu conversor AD. É o exemplo que eu estou dando, é como se eu tivesse uma régua lá, mediria até 1023, só vou estar usando a quinta parte disso, tá certo? Então, minhas variações, minhas menores variações possíveis ali de tensão, né, ela estaria grande comparado a usar a régua inteira, tá? Como é que eu faria para usar a régua inteira aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês, né? Então, ou eu posso configurar o próprio conversor AD, que é uma solução mais simples, tá? Ou então eu posso condicionar melhor o meu sinal. Como eu disse, para condicionar o sinal aqui o sinal analógico, né, vocês poderiam usar um amplificador operacional, né? Usar alguma configuração do amplificador operacional, né? Para amplificar adequadamente aqui esse sinal, tá? Então, aí a gente tem que observar alguns detalhes lá da instrumentação, né? Para poder amplificar esse sinalzinho aí de 0 a 1 para 0 a 5. Tem que tomar alguns cuidados, porque quando você amplifica o sinal, você também amplifica o ruído junto, que está nele ali, né? Amplifica o ruído junto. Então, é bom pensar em alguns filtros aqui, né? Para fazer essa amplificação, tá? Sinal analógico, filtro passa baixa e resolveria bem. Outro ponto, né? Eu poderia, então, ajustar aqui no meu próprio microcontrolador a minha referência. Por padrão, eu disse para vocês, né? É de 0 a 5. Né, se eu estou alimentando o microcontrolador com 5 volts, de 0 a 5. Mas vocês vão ver que esses dois parâmetros aqui, ó, eles são configuráveis, né? Tem microcontroladores que trazem essa configuração do 0 e do 5 via firmware, né? Via software. Você configura um registrador, você consegue manipular essas duas referências, tá? Então, é uma facilidade a mais. Ou então, né, para o caso desse microcontrolador aqui que a gente está trabalhando, que é o 18F4520, a gente vai ter dois pinos aqui, ó, externos, né? Daqui a pouco a gente fala mais disso, que eu consigo também configurar. Eu vou falar, não, meu sinal, eu vou continuar com 0 aqui na referência negativa, né? Mas agora aqui eu vou colocar uma referência de, por exemplo, 2 volts aqui, ó. A gente vai ter que ver isso aqui com mais detalhe, 2,5. Vamos ver com mais detalhe, porque existe um limite aqui também, né? Isso aqui eu não posso falar também que ele vai subdividir meio volt em 1023 partes, né? E ser capaz de fazer isso. Ele vai ter uma limitação via hardware. Né? Daqui a pouco a gente vê esse número lá no datasheet, mas acredito que se fosse aqui de 0 a 2,5, estaria razoável. E aí eu já melhorei bastante. Né? Ao invés de estar usando agora aqui, ó, minha quinta, só um quinto da régua, né? Eu já estaria usando metade da régua, não é isso? Eu estaria usando aqui metade da régua. E meu sinal, meu conversor AD, né? Agora ele está variando não. Ao invés de ter a referência de 0 a 5, meu sinal varia de 0 a 1. Ao invés do conversor AD ter esse input range, né, de 0 a 5, eu já estou agora diminuindo, né, essa faixa para 0 a 2,5. Então agora o 2,5 que seria meu 23, meu 1023, né? 2,5 estaria relacionado aqui com 1023 e o 0 aqui estaria relacionado com o 0 volt, tá? Então agora vocês observam que a menor parte que ele consegue perceber de variação de tensão, né? Ela agora diminui bastante, diminui pela metade, tá certo? Para fazer essa conversão AD, tá? Se eu pego aqui então, ó, gente, qual que seria esse delta de tensão aqui que ele conseguiria medir lá para o conversor AD configurado de 0 a 5 volts, né? Seria os 5 volts dividido por 1023. Tá? Isso aqui está dando 4,9 miliampere, né? Então, eu estou com 0 a 5 volts aqui, né? 0 a 5 volts. Então, aqui eu teria eu conseguiria perceber, né, saltos aí de 4,9 aproximadamente milivolts, tá? Se eu configurar agora para 0 a 2,5 volt, o input range, né? Então, melhora minha situação, né? Eu consigo agora 2,5 por 1023. Eu consigo perceber variações, como eu disse, né?
a metade, eu consigo perceber agora de 2,4 aproximadamente milivolts. Tá? É bem melhor, né, eu conseguir entender que meus incrementos digitais representam 2,4 milivolts do que 4,9 milivolts. Então, eu consegui essa melhoria apenas ajustando a referência aqui do conversor AD. Tá? Chega um ponto também, pessoal, que vocês devem analisar qual que seria o ruído ou a própria incerteza do sensor que vocês estão querendo fazer a leitura. Né? O que eu quero dizer? Não adianta também você aumentar demais aqui a resolução do seu conversor AD, né? Vamos supor aqui que para esse sensor aqui, ó, ele tivesse lá uma incerteza de medição de meio grau, tá? Então, o que acontece? Você já tem essa limitação do próprio sensor. Não adianta você jogar aqui um conversor AD de 24 bits e querer que esse sensor ultrapasse aí essa característica, né, que já está inerente nele, né? Em outras palavras, se você pega esse sinalzinho do sensor que já tem sua incerteza associada a ele, né? Aí vamos supor lá, numa temperatura constante, está olhando o osciloscópio lá, o sinal está aqui, ó. Tá belezinha, tá bem constante, né? Só que se você pegar e dar um zoom aqui nesse osciloscópio, né? Dar um zoom aqui com o osciloscópio nesse sinal, você vai começar a enxergar que ele tem uma própria variação aqui, ó. Tá? Uma própria variação inerente ali do sensor. Então não adianta você aumentar demais essa resolução do conversor AD, pensando que você vai melhorar a aquisição, né? Sendo que você já vai estar começando a pegar o próprio limite do sensor, você vai começar a pegar essa variação aqui, ó, que já é intrínseca do sensor. Então aí você já está desperdiçando recurso. Tá? Então, previamente dá para fazer alguns cálculos, né, para compatibilizar a escolha do conversor AD com a própria incerteza ali do seu sinal, tá? Então, são esses os detalhes, né? Pensar nesse input range. Ele não pode ser uma coisa muito desproporcional, né? Como o exemplo que eu dei. Eu não posso querer aqui que minha referência de 0 a 5 volts colete uma variação aqui de um sinal de entrada lá, de um termopar, né? Que está lá variando microvolts por grau Celsius. Então, não faz sentido, né? Sua resolução aqui, ó, em volts, para esse exemplo de 0 a 5 volts, já é 4,9 milivolts. Então, você não vai conseguir perceber variação alguma, tá? Então, tem situações que obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com um circuito aqui de instrumentação para tratar, amplificar aquele sinal, né? Tratar, eliminar os ruídos e amplificar aquele sinal, para compatibilizar com o input range do próprio microcontrolador. E o microcontrolador te dá uma flexibilidade também de trabalhar aqui de configurar essa faixa de operação, né? Que ela vem por padrão VDD e GND, mas você também pode, opcionalmente, escolher referências externas e fazer essa configuração. Claro que essa distância entre a referência negativa e a positiva, ela tem um limite via hardware, mas você já consegue alguma melhoria aqui sem ter que usar nenhum circuito adicional com amplificador. Então, por esse exemplo aqui do LM35, né, eu conseguiria fazer uma aquisição de melhor qualidade se eu configurasse, por exemplo, a referência para 0 a 2,5, ao invés de 0 a 5 por padrão, para adquirir esse sinal do sensor que varia de 0 a 1 volt, tá certo? Só que isso também é o que eu disse, né? Tem um outro lado da moeda que vai chegar no limite, que não adianta também você pegar e escolher um conversor AD, né, que tenha uma resolução muito pequenininha, né, vamos supor que da ordem dos microvolts, sendo que seu próprio sensor já não consegue te oferecer aquela qualidade. Então a coisa tem que ser bem pensada aqui, na hora de escolher o conversor AD e adequar essa faixa de operação. Tá certo? Tanto do sinal, do sensor, quanto a faixa de operação do microcontrolador. Outro conceito aqui bem comum, né, na área de conversor AD é o erro de quantização, tá? Então, eu gosto de falar disso aqui com um exemplo de uma balança aqui, ó. Vamos supor que eu estou com uma balança, né? Tô convertendo um sinal analógico em digital aqui.
Tá? E essa balança é digital, né? Então, estou com um displayzinho dela aqui, ó, digital. Aí vamos supor que eu estou pesando ali grãos de açúcar, tá? Então, pessoal, à medida que eu vou pondo grão de açúcar aqui, ó, vocês vão ver que, apesar da massa da balança estar aumentando, a massa da balança não, desculpa, a massa do meu mensurando aqui, né, que seria os grãos de açúcar, apesar de ele estar aumentando, tá? Vocês vão ver que só depois de um determinado ponto, né, aumentei, que minha balança vai marcar 1 grama, por exemplo. Tá? Então aqui está em grama. Vamos pôr que aqui está a conversão AD, né? E aqui está meu peso em gramas, tá? Então, eu aumento ali a quantidade de grãos, né? Vou colocando, aumento o peso, só que só a partir de um determinado ponto que eu tenho um salto aqui, ó, no meu conversor AD, tá? Aumento de novo, só a partir de um determinado ponto que eu vou ter outro salto, né, de conversão AD. E assim por diante, né? Então, o que acontece? A gente tem um erro de quantização aí, tá? Que seria o quê? A característica de conversor AD que se refere a subdividir o espaço de variação do valor analógico em N divisões iguais. Tá? E esse erro sempre vai ser a metade do valor do tamanho da divisão. Então, olha no exemplo aqui, né? Eu estou com o meu conversor AD, que está incrementando 86, 87, 88. Isso representa esses limites aqui, né? Ele está percebendo. Quando for 86, é 2,2 volts. Quando for 87, 2,3. Então, minha resolução em tensão aqui, ó, né? Ele é a cada 100 milivolts. Certo? Só que vocês têm que pensar que você está convertendo um sinal analógico. Então, olha só. Eu estou com um sinal aqui, então, de 2,43, né? Ele está no meio do caminho. Nem chegou ao meio do caminho, né? Mas aí meu conversor vai marcar o quê? 87. Ele vai entender que esse sinal é 2,3 volts. Então, você tem um erro aqui, né? De 2, um erro de 0, um erro de 43 milivolts. Tá? Então, esse erro, ele sempre seria a metade do valor da divisão. Então, meu erro máximo aqui para esse exemplo, né? Meu erro máximo de quantização seria de 50 milivolts. Tá certo? Aqui eu usei o mesmo símbolo, pode estar dando, pode confundir aqui, né? Vamos pôr assim, né? O menor valor que ele consegue distinguir seria 100 milivolts. Vamos pôr um V aqui. Agora ficou melhor. Então, o menor valor de tensão que ele consegue distinguir 100 milivolts, né? E aí o erro de quantização máximo vai ser sempre a metade dessa minha resolução aqui em tensão, né? Resolução em tensão é a menor quantidade de tensão que ele consegue perceber. Então, ele consegue perceber a cada 100 milivolts, apesar de que no meu exemplo aqui da balança, eu estou adicionando a massa está aumentando, tá? Só que ele só percebe depois de um determinado limiar. Tá certo, pessoal? Então, a gente já tem falado aqui também o tempo inteiro, né, de mais um conceito, que seria a resolução, tá? Então, seria o número de estados diferentes para uma saída digital. Então, os estados, eles são iguais a 2 elevado a n estados, tá? Só que a gente tem que ter em mente que quando eu uso ali um conversor AD de 8 bits, por exemplo, né? A gente vai ter 256 estados diferentes, mas meu registrador lá, de 8 bits, né, no microcontrolador, vocês lembram lá que, como ele é de 8 bits, ele só consegue contar de 0 a 255. Então, por isso que eu fiz aquela conta anterior, né? 2 elevado a n menos 1. Tá certo? Então, quanto maior a resolução do meu conversor AD, né, de 8, 10, 12, tem 16, 20, 24 bits, melhor vai ser ali, né,
a minha resolução também em tensão, ou seja, eu vou conseguir perceber variações de tensão cada vez menores. E com isso eu consigo também reduzir o meu erro de quantização, tá? Mas isso tem um limite, igual eu tentei explicar anteriormente, né? Não adianta que seu sinal, o seu próprio sinal que você está querendo medir, ele já tem ali um ruído no próprio sinal, né? Então tem hora que você aumenta a resolução de forma desnecessária, que você já vai estar pegando o próprio ruído do sinal, tá certo? Então isso aí tem que ser compatibilizado, tá? Aqui mais exemplos, né, das contas que a gente estava fazendo. Então, para um AD de 8 bits, né, a gente tem ali, se a referência for de 0 a 5 volts, eu consigo subdividir esses 5 volts, né, em 256 menos uma aqui, partes, né? Então, 5 dividido por 255, eu teria percepções ali, né, a resolução de tensão seria de 19,6 milivolts. Se eu já passo para um AD de 10 bits, que é o caso desse pico que a gente está trabalhando, eu já consigo perceber variações bem menores, de 4,88 milivolts. Ok? Agora, já entrando mais em características que a gente vai precisar para configurar o conversor AD, tá? A gente tem essa primeira característica aqui, que é o tempo de aquisição, né? O acquisition time, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar um diagrama aí do conversor AD, que ele tem um capacitor, né? Lá do seu amostrador. Vocês lembram lá do amostrador de ordem 0? Tá? Então eu vou ter um capacitor aqui, ó, interno lá no microcontrolador, que na hora que eu jogo um sinal para fazer a leitura, né, um sinal analógico, eu preciso respeitar um tempo aqui de carga desse capacitor. Então esse capacitor vai carregar, né? Só depois que esse capacitor carregou, que eu estou habilitado aqui para fazer a minha conversão AD. Porque se eu fizer ela sem respeitar esse tempo de carga desse capacitor, eu posso pegar um valor errado, né? Eu posso pegar um valor aqui precipitado. Ele nem carregou ainda, né? Vamos supor que ele fosse carregar lá em 2,4 volts. Aí eu colhi ele aqui, ó. Não esperei o tempo de carga, né? Fiz uma leitura errada, tá certo? Então o correto é esperar esse tempo de carga do capacitor, tá? Esse tempo que a gente fala que é o acquisition time ali, tá certo? É o tempo que ele leva para carregar e descarregar esse capacitor, né, na conversão AD, tá? Na hora que ele carrega, eu estou pronto para fazer a conversão, aí esse capacitor ele é desligado lá da minha porta analógica, para eu fazer a leitura, ele descarrega, eu estou pronto para fazer uma próxima, tá certo? E vocês vão ver, né, mais à frente aí, que tem uma equação para calcular esse tempo de carga desse capacitor, e ele vai variar com a impedância da carga. Tem também uma resistência interna aqui da minha chave, né, de amostragem, do meu sinal. Então, vocês vão ver que o desenho daqui a pouco ele é um pouquinho mais bem elaborado, né? Eu tenho uma chavezinha aqui assim, ó. Opa. Eu tenho uma chavezinha onde eu consigo amostrar esse sinal aqui o tempo inteiro, né? Ou com um tempo fixo. Então, eu tenho uma resistência associada a essa chavezinha, que ela varia com a tensão. Então, eu também preciso conhecer o valor dessa resistência. Porque, no fundo, é como se fosse um circuito RC, né, gente? Então, eu vou ter que respeitar um tempo de carga desse circuito RC antes de fazer a minha aquisição. Isso também varia com a própria temperatura, né? Resistência, capacitância, são elementos aí que variam com a temperatura. Então, daqui a pouco tem uma equação para eu mostrar qual o tempo que a gente deve respeitar e também tem uma indicação mais prática, né, para facilitar a configuração. Outro parâmetro que a gente vai precisar é configurar qual que é a fonte de clock para conversão AD. Então, vocês vão lembrar lá que meu microcontrolador, se ele tiver com um cristal externo aqui, ó, né, ele tá operando ali com uma frequência pré-estabelecida. A partir desse cristal externo, eu sei calcular qual que é a frequência a frequência do ciclo de máquina, né? A frequência da minha CPU. Consigo encontrar o período ali do ciclo de máquina.
né? A gente tem que dividir por 4 o valor aqui da frequência do cristal. E com isso eu sei lá como que vai o desempenho ali da minha CPU, né? Com a velocidade que ela está processando. Tá? E eu preciso também configurar uma fonte de clock para realizar a conversão do meu conversor analógico digital. Tá? Então, qual que seria essa conversão de clock? Vocês vão ver que eu vou ter um registrador específico para eu vir cá e configurar, né, esse período de conversão. Tá? A conversão aqui no microcontrolador ela é feita por aproximações sucessivas, né? Então, ela começa a fazer a conversão e do bit mais significativo até o bit menos significativo. Tá certo? Então, também é um problema você terminar essa conversão antes da hora, né? Porque aí você vai perder sua acurácia aqui, né? Você não vai ter terminado ali, você não vai ter aguardado, né, o tempo necessário para você pegar e fazer as conversões finais aqui dos bits menos significativos. Então, você vai ter uma imprecisão, tá? E aí a gente diz, né, que o meu conversor AD, no caso aqui, se ele for configurado para 10 bits, vocês vão ver que eu vou precisar de um período de conversão para cada bit. Então, essa outra variável o tempo inteiro vai aparecer, né? O TAD aqui é o período de conversão, tá? De cada bit. Tá certo? Ele está totalmente relacionado com a fonte de clock, né? Qual que seria a fonte de clock para eu fazer essa minha conversão? O inverso dessa frequência, tá? Depois dela selecionada, seria esse período de conversão de cada bit, tá certo? Então, continuando aqui o raciocínio, né? Eu preciso esperar ali o tempo de conversão de cada bit, vai converter do mais significativo até o menos, e um período de clock do AD necessário para cada bit. Como são 10 bits, eu preciso de 10 períodos de clock, né? 10 períodos de conversão, desculpa. E também no datasheet consta que eu tenho que somar 1 a isso aí, né? Então, para uma resolução de 10 bits, eu preciso ali de respeitar aqui 11 períodos de conversão. Tá? E ainda não é só isso. Tá? A gente vai ver que nas instruções aqui, toda vez que eu preciso iniciar uma nova conversão logo em seguida da anterior, eu preciso esperar mais 2 períodos de conversão. Tá? Né? Isso aí é porque outras coisas vão acontecer, né? A gente tem uma flag de interrupção que é levantada, né? A gente tem lá que marcar que o capacitor vai ser religado. Então, via hardware, a gente tem que respeitar mais 2 períodos de conversão. Então, eu tinha 13, né? Eu tinha 11 dos 10 bits, mais 2, 13. E ainda, né, no total, como eu disse para vocês, a gente ainda tem que respeitar o tempo de carga daquele capacitor. Então, a ideia é, né, esperei o tempo de carga do capacitor, comecei a conversão. Aí esse capacitor ele é desconectado automaticamente, e minha conversão vai precisar aqui de 11 bits, de 11 períodos de conversão para converter os 11 bits, e mais 2 períodos aí extras, né, para eu poder estar apto a fazer uma nova conversão. Tá certo, pessoal? Entrando aqui nas características do conversor AD para esse PIC18F4550, né, resolução máxima de 10 bits, e a gente tem aí, apesar de ter apenas um conversor AD, a gente tem 3 canais, né, que são multiplexados para esse conversor AD. Eles estão distribuídos lá na porta A até a porta B. Então, eu consigo, né, escolher 13 pinos do microcontrolador para fazer conversão de sinais analógicos, né? Um de cada vez, né, pois ele tem apenas um conversor, tá certo? Então, se eu pudesse representar isso aqui na forma de um diagrama, né, vocês estão vendo que eu tenho um conversor AD aqui, ó, tá? Depois eu tenho que atualizar essa imagem, né, porque, na verdade, a gente tem 13 canais lá do conversor, a gente tem 13 pinos do microcontrolador que podem funcionar aqui como analógicos. Então, é um multiplexador através desses registradores, desses pinos aqui do registrador do conversor,
né? PCF-G3, PCF-G0, eu consigo dizer aqui se eu vou querer referência externa ou não, né? Eu disse aqui a referência negativa ou positiva, ou se vai ser a padrão. E com esses outros aqui, ó, CS0 a TCS2, eu consigo escolher qual canal que eu estou querendo realizar a conversão. Então, vocês vão ver que eu vou ter uma rotinazinha lá para mudar o canal do conversor AD, tá? De acordo com o que eu estou querendo fazer a leitura. No exemplo que eu vou dar para vocês daqui a pouco, né? E nessa placa PIC Gênios, vocês vão ver que eu tenho lá um potenciômetro, 2 potenciômetros, um sensor de temperatura, cada um ligado num canal aí desse conversor. Então, eu tenho capacidade de fazer essas 3 leituras aí usando um conversor só. Aqui está a questão dos registradores, que eu vou ter que aprender aqui para fazer a configuração desse meu conversor AD, tá? Eu falei para vocês, né, que aquela faixa de operação dele é configurável. Por padrão, ele vai usar VCC, VDD e VSS, né, que seria a energização do microcontrolador. Então, você põe ele aqui 0 e alimenta ele com 5 volts. Aqui você tem o VCC e aqui o VSS. Tá? Ou então a gente pode configurar essa referência negativa e positiva para eu poder estreitar essa minha faixa de operação, tá? E compatibilizar melhor o sinal que eu estou querendo fazer a amostragem com essa faixa de operação do microcontrolador. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que existem limites para isso, né? Então eu consigo aqui um valor de referência, tá? Mínimo, tá? Então seria VDD menos 2,5. Por isso que eu falei para vocês, né? Aquela hora lá eu poderia, então, configurar aqui, ó, jogar um sinal aqui em RA2, em RA3, desculpa, de 2,5 volt, tá? Então, 5 menos 2,5, cheguei em 2,5, VDD menos 2,5, e a referência mínima, ó, ele seria o VSS menos 0,3. E máxima, a tensão de referência positiva, mais 2. Tá? Ou seja, né, eu consigo aqui, eu conseguiria, no mínimo, né, alimentando meu microcontrolador com qualquer tensão aqui que ele suporte, eu conseguiria uma faixa aqui mínima, tá, para fazer a conversão de 2 volts. Então, eu até poderia aqui, ó, no meu caso, mas se fosse o caso aqui, né, gente, colocar que o meu RA3, meu RA2, em meio volt. Tá, isso aqui funcionaria. Tá certo? Porque essa distância minha aqui, ó, fica de 2 volts. Então, funciona. Né? Então, para aquele exemplo do sensor de temperatura, aí já tem que pensar melhor, porque eu comecei em meio, né? O ideal é que eu começasse aqui em 0, né? Para não ter problema. Aterro aqui, ó, minha referência. E aí tudo bem, né? Eu estou aqui com o meu sinal, igual eu dei o exemplo anterior, né? Minha variação aqui, então, né? Minha faixa de operação fica de 0 a 2,5 volts. Ok? Então, esses pinos aqui, RA2 e RA3, serviriam para isso, para ajustar essa referência. E aqui eu tenho 5 registradores, ó, que eu preciso configurar. Preciso saber configurar, né? Aliás, eu configuro esses 3 aqui, né? Para eu configurar o meu conversor AD. Esses 2 primeiros aqui, ó, são exatamente o resultado da conversão. Então, eu tenho esse address H aqui, address L, né? E aqui eu tenho, então, a parte menos significativa, o byte menos significativo, least significant byte, e aqui o most significant byte, do resultado da minha conversão AD. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma operaçãozinha, né, para eu transformar esse meu resultado, que está em 2 registradores, né, para uma variável aí decimal, por exemplo. Tá? Daqui a pouco eu mostro. Aqui estão os registradores, né? Então, a gente vai ter que aprender agora
a configurá-los, né? Vocês vão ver que aqui os bits do meu ADCOM 0. Os bits 6 e 7 é só apenas leitura, lê 0, não está implementado. Os bits de 2 a 5, eu seleciono qual canal que eu vou estar fazendo a leitura, né? Para esse microcontrolador, então, eu tenho 13 canais, ó. Então, eu consigo configurar qual canal que eu desejo fazer a minha leitura, né? 13 canais. E aqui a gente vai ver um bit aqui importantíssimo, né, para fazer a conversão, que é o go down. E eu tenho um outro bit para fazer o liga e desliga aqui do meu conversor AD. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor esse bit aqui, né? Esse go down, para que ele serve. Eu tenho outro registrador ADCOM 1, que agora é de configuração, estão vendo? Ó? Eu posso, por padrão, né? Eu posso selecionar, então, se minha referência vai ser ou o pino AN2, minha referência negativa AN2, ou vai ser o padrão ali, que é o VSS, que geralmente é o ground. Seleciono. Se minha referência positiva vai ser uma tensão externa ligada lá em AN3, ou o padrão, que é os 5 volts lá da alimentação do microcontrolador. E aqui tá, né? Esses 3 bits aqui, né? Eu consigo, então, dizer se meus pinos aqui, né, desde lá do canal AN0 até o 12, quais eu vou usar como analógico e quais eu vou usar como digital. Então, se vocês estão lá numa prática ou numa aplicação que não requer uso aí de pino analógico, né, de leitura de sinal analógico, é muito importante vocês virem nesse registrador e configurar esses 4 bits aqui, ó, de 0 a 3, tudo com 1, porque aí todos aqueles pinos vão ser digitais. É o caso lá, né, da pergunta para usar o RA5. Tá? Tem que olhar na pinagem dele. Não sei de cabeça qual seria o canal para RA5. Né? Não sei se seria aqui o AM5. Tem que olhar na pinagem do microcontrolador. Eu ainda tenho aqui o ADCOM 2. Daí a gente pode selecionar se a minha resposta ela é justificada à direita ou à esquerda. Tá? E aqui que vão entrar 2 parâmetros importantes que a gente vai configurar. Tá? Esse microcontrolador ele permite que a gente configure aquele tempo de carga lá do capacitor, né, interno do microcontrolador, de forma automática. Eu posso vir aqui e dizer, eu quero esperar lá 8 períodos de aquisição. Está configurado. Então, aí o usuário não precisa mais ficar preocupado em manualmente dar um delay para esperar. Né? Isso aqui já está configurado via hardware. Ele sempre vai esperar esse tempo aqui antes de fazer a conversão, né, para o capacitor carregar. Tá? E aqui outros 3 bits importantíssimos para a gente configurar, que seria a configuração de qual a frequência utilizada, né, para o meu período de aquisição. Período de aquisição não, desculpa. Meu período de conversão. Né, eu estou chamando de período de aquisição o tempo de carga do capacitor. Depois o período de conversão seria aquele período que ele demora para converter cada bit. Tá? Então esse período de conversão aqui, né, ele vem, essa fonte de clock, né, para realizar essa conversão de cada bit, vem lá do oscilador, tá? Então, eu posso usar uma frequência dividida por 64, até uma frequência dividida por 2. E também posso usar, para aplicações de consumo baixo de energia, eu posso usar ainda uma fonte de clock, o oscilador interno lá, RC, tá certo? Para aplicações mais lentas, né, para prezar ali o baixo consumo de energia. Agora vamos aos passos, né, para fazer a conversão. São alguns passos aqui, né? O que eu devo fazer, então? Passo 1. Eu devo configurar o conversor AD, tá? Então, eu vou configurar lá se o pino... eu tenho que configurar o pino... Se o pino é de entrada ou saída, né? No caso, vai ser uma entrada, tá? Então, até o configurador TRIZ eu vou ter que mexer. Qual que é o pino que eu estou desejando fazer a leitura de um sinal analógico, né? Então, eu vou lá no TRIZ e tem que ser 1, não é isso? Como entrada, input, tá? Eu tenho que configurar naquele ADCOM 1 também que aquele pino vai ser um pino analógico, né? Senão não vai funcionar. Então, 2 atenções que a gente tem que ter aqui. Analógico.
Escrevi errado aqui. Tá certo? Então, estão lembrados lá, né? O ADCOM 1 está aqui, ó. Então, vamos supor que minha aplicação eu estou querendo usar o AN0. Esse AN0 aqui, né? Ele está lá no RA0. Primeiro pino da porta A. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, né, e escrever nesse meu registrador ADCOM 1 essa opção. Com essa opção, eu estou habilitando ali meu canal AN0. E vamos supor que eu vou deixar como padrão aqui, ó, né, eu não quero mexer nas referências externas, não. Eu quero deixar de 0 a 5 volts mesmo. Então, eu deveria escrever 0 aqui e 0 aqui. Está configurado o ADCOM 1. Beleza? Além disso, eu tinha que ir lá no TRIS e selecionar TRIS da porta A, né, o primeiro bit lá, 0B, TRIS A, 0B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Vamos supor lá que meu microcontrolador, né, na plaquinha, vocês vão ter que olhar isso daqui a pouco, né, onde que, por exemplo, eu sei que na minha plaquinha tem um potenciômetro, né, ligado fisicamente lá em um pino do microcontrolador. Um pino com função de entrada analógica, tá? Então tá aqui, ó, um potenciômetro 5 volts. À medida que eu abaixo aqui, eu vou para 0, à medida que eu subo aqui, né, a regulagem do potenciômetro, eu vou lá para 5 volts. Aí vamos supor que isso aqui está lá no pino RA0. No pino 0 lá da porta A. Então, dessa forma aqui, o que eu devo fazer? Eu tenho que vir obrigatoriamente, tenho que vir nesse registrador ADCOM, né? Eu tenho que pular na minha linha de código, ADCOM. Obrigatoriamente, eu tenho que selecionar. Se eu quero ler aquele potenciômetro, eu tenho que, nos bits menos significativos aqui, eu tenho que ter essa opção. 0. Pelo menos essa opção, né, gente? 0. Tá? E aqui, ó, eu poderia colocar 0, né? Não estou configurando referência externa. Ele está funcionando de 0 a 5 volts. De 0 até a tensão que ele está alimentado. Tá? Por que eu disse, pelo menos assim, né? O que não iria funcionar se eu tivesse colocado tudo 1? Nos bits menos, nesses 4 bits menos significativos, nesse nibble aqui, né? Menos significativo. Se eu coloco tudo 1, meu porte, meu canal AN0 aqui estaria como digital ao invés de analógico. Tá certo? Agora, se eu coloco essa opção aqui, ó, 1101, ia funcionar, porque meu canal AN0 continua sendo analógico. Tá vendo? Todas essas outras opções aqui funcionariam, porque sempre o AN0 está analógico. Vocês estão vendo que é progressivo, né? Não teria como eu, por exemplo, configurar apenas o canal 8 como analógico. Não existe essa opção. É uma limitação de hardware. Eu teria que vir pelo menos até essa opção aqui, ó. Né? Todos os meus outros pinos aqui também estariam configurados como analógico. Então existe essa limitação de hardware.